Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma mini aula aí de contabilidade básica, que vai ser dividida em duas partes. A primeira eu vou dar uma pincelada rápida aí sobre alguns demonstrativos contábeis, sobre débito, sobre crédito, plano de contas. E na segunda parte da aula a gente vai entrar numa visão mais prática, montando aí os razonetes, o balanço e o demonstrativo do resultado do exercício. Fazer um mini fechamento de um mês de uma empresa aí de contabilidade. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Fala aqui sobre contabilidade, Excel, rotinas administrativas. Quem quiser ajuda demais aí e motiva aí para a gente fazer a continuação do projeto e trazer mais novidades para o canal. Aí, sem mais delongas, fiz aqui uma apresentação sobre. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Cadê? Opções de ponteiro. Marca texto. Bom, aula de contabilidade básica. Me chamo Henrique Oliveira. Bom, começando aqui sobre o que é balanço patrimonial. Balanço patrimonial é o principal aí, se não for o principal, um dos principais relatórios da contabilidade, onde é demonstrado o principal motivo do estudo contábil, que seria o patrimônio da empresa, que é dividido em duas partes. Na verdade, são três partes: os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Sendo que o patrimônio líquido aqui ele faz parte dos passivos. Os ativos nada mais é do que os bens e direitos que a empresa tem a receber, que são os caixas, contas a receber, estoque, que tem um total de ativo circulante, e tem um ativo não circulante. Os ativos eles são separados aqui em duas partes, que é o ativo circulante e o não circulante. O ativo circulante é tudo que a empresa tem a receber nos próximos 12 meses. O 12 meses é o curto prazo, é o circulante aí na contabilidade. O não circulante na contabilidade, que é o longo prazo, representa acima de 12 meses. Então aqui a gente tem, vamos supor, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tudo que ocorrer dentro desse período se chama o curto prazo. O que ocorrer na frente desse período, acima de 12 meses, será o longo prazo, que é o não circulante. Então, nos ativos, os bens e direitos que a empresa vai ter direito nos próximos 12 meses fica nesse subgrupo. E o que a empresa tem a receber, que é o longo prazo, acima de 12 meses, fica aqui nesse subgrupo, que é o ativo não circulante. O ativo não circulante tem os equipamentos imóveis, também pode ter contas a receber, vamos supor que a empresa possa ter vendido, feito vendas a prazo acima de 12 meses, também entra aqui. Mas geralmente aqui ficam os ativos fixos da empresa, que é os equipamentos, imóveis, bens intangíveis, aí que são as marcas, direitos e softwares da empresa. Mas aí a gente entra numa aula específica só de balanço patrimonial com mais detalhe. Mas a princípio, para quem ainda está no processo de aprendizagem contábil, ativos. O balanço patrimonial é dividido em três partes: ativos, passivos e patrimônio líquido. No ativo, ele é dividido em dois subgrupos, que é o ativo circulante, que são bens e direitos que ela tem a receber nos próximos 12 meses, e o ativo não circulante são os bens e direitos que a empresa tem a receber acima de 12 meses a perder de vista. A gente tem aqui os passivos, que fica aqui fica na parte direita do balanço patrimonial, que já é dividido em três partes, que é o passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. O passivo circulante é a mesma ideia, que é o passivo a curto prazo da empresa, são obrigações que a empresa tem a pagar daí nos próximos 12 meses. Que aí tem algumas contas que são obrigações que a empresa tem que pagar, como salários a pagar, impostos, contas, fornecedores, empréstimos e financiamentos. Então tudo nesse grupo aqui é o que a empresa vai ter que haver aí nos próximos 12 meses.
O passivo não circulante são obrigações que a empresa tem a pagar a longo prazo, a perder de vista acima de 12 meses. São os empréstimos, contratos com fornecedores. Aí pode entrar nesses grupos aqui. Impostos, pode ter algum parcelamento que a empresa fez aí acima de 12 meses, que é uma coisa normal. Tem os empréstimos e financiamentos, fornecedores. Ou seja, tudo que a empresa tem obrigação com terceiros, que também tem a mesma subdivisão, que é o circulante e o não circulante. Vou fazer uma aula mais avançada sobre balanço patrimonial, que eu vou detalhar um pouco mais sobre essas contas aqui. E a gente tem um patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Ele fica no passivo porque é uma obrigação que a empresa tem com os sócios e acionistas. É uma obrigação que os sócios e acionistas não têm direito de cobrar. Ou seja, é um investimento, os sócios e acionistas foram lá aplicado na empresa. É uma obrigação que a empresa tem com os sócios, mas é uma obrigação que a empresa não tem obrigatoriedade de pagar. Se a empresa aí, ela vá mal das pernas e esse recursos, esse capital todo se diluir, a empresa não tem o direito, não tem a obrigação de estar devolvendo, por exemplo, aqui no caso do balanço, os 10 mil reais. Então aqui fica alocado o patrimônio líquido, que aí fica o capital investido pelos sócios e acionistas, os lucros acumulados, ou mais aplicação, reservas de lucros, mais aplicação de capital. Mas aí a gente entra com mais detalhe em outras aulas mais avançadas de contabilidade. Bom, resumindo aqui, a gente tem aqui o balanço patrimonial da empresa, que é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, aqui a gente tem a DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Aqui a gente verifica, são as contas de resultado, são as que são mais operacional, verifica se a empresa, que a gente pega todas, o valor de todas as vendas da empresa, menos todas as despesas, verifica se a empresa é lucrativa ou não. Temos aqui as receitas brutas, temos as deduções das vendas, receita líquida, custo da mercadoria vendida, lucro bruto, as despesas operacionais, o lucro antes do IR e contribuição social, o imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido final, que a gente verifica depois de inserir todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa é lucrativa ou não. Bom, vamos falar um pouquinho de plano de contas. Tudo que a gente falou aqui, ó, dinheiro em caixa, contas a receber, salários, impostos, contas, capital próprio, receitas de vendas, receita líquida, lucro bruto, lucro antes do IR, INSS sobre salários, despesas com salários, são tudo contas contábeis. E essas contas contábeis, deixa eu abrir aqui o plano de contas. Eu peguei aqui um plano de contas aqui da Sevilha Contabilidade. Plano de contas é um padrão da contabilidade, é um relatório onde fica padronizado as contas que utilizamos, que vai ser representada aqui no balanço patrimonial e na DRE, em outras contas como DMPL também, mas a princípio é o que fica representado aqui no balanço patrimonial e no demonstrativo do resultado do exercício. Então, toda empresa ela deve ter um plano de contas que é padronizado, onde vai ter o caixa, as aplicações, contas, as contas bancárias, as duplicatas, o realizável a curto prazo, o estoque, os outros créditos, ativo não circulante. Cadê a parte do passivo? Ativo imobilizado. Temos o passivo, que são as obrigações que ela tem que pagar. Então, aqui fica, toda empresa ela deve ter detalhado aí um relatório de todas as contas contábeis que ela tem e que é relacionada às suas movimentações contábeis. E todo o plano de contas ele é padronizado pelo grupo, os subgrupos, tem um ativo total, tem um ativo circulante, o ativo disponíveis, os numerários e aqui a conta analítica.
Essas contas aqui, que são contas títulos, elas são chamadas de contas sintéticas. Ou seja, são contas aí que elas somam as contas analíticas. As contas analíticas são essas que são os detalhes. Que nem, por exemplo, essa aqui é a conta analítica do caixa pequeno. O caixa pequeno, ela faz parte aí da conta analítica de numerários, ativo disponível e ativo circulante. Temos aqui as contas analíticas dos bancos que fazem parte. Ó, pode ver que ela tem aqui, ó, 111002. Então, ela não faz parte desse grupo, porque esse grupo aqui ela termina com 01. Ela faz parte aqui dos ativos disponíveis, dos ativos circulantes e do ativo. Temos aqui as aplicações e fazem parte dos ativos disponíveis, do ativo circulante e do ativo. Vamos fazer um exemplo aqui do passivo, que tem aqui o total de todo o grupo do passivo. Temos as contas analíticas, aqui são as contas sintéticas e as contas analíticas, que aí é o mesmo critério, conta analítica que faz parte aqui do fornecedores gerais, do passivo exigível a curto prazo, e o passivo circulante e o passivo. Mais para frente, para não ficar uma aula longa, eu vou fazer uma aula detalhada só de plano de contas, tá? Uma conta mais, fazer uma observação, fazer uma aula mais detalhada, explicando aqui uma aula mais ampla sobre plano de contas, falando sobre os subgrupos, sobre as contas sintéticas e as contas analíticas. E terminando aqui, temos as naturezas das contas. Na contabilidade, todo débito tem um crédito, todo crédito tem um débito. As contas do ativo, ela tem natureza devedora, e as contas das despesas têm natureza devedora. As contas do passivo têm natureza credora, e as contas de receitas têm natureza credora. Ou seja, as contas do ativo, elas aumentam através de débito, e as contas de despesa, elas aumentam através de débito. E as contas do passivo, elas aumentam através de crédito, e as contas de receitas, elas aumentam através de crédito. As contas de ativo, elas diminuem com crédito. As contas de despesas diminuem com crédito. As contas de passivo diminuem com débito, e as contas de receita diminuem com débito. O ativo e passivo são contas patrimoniais, e as despesas e receitas são contas de resultado. Então, as contas de resultados aumentam com débito, as despesas aumentam com débito, e as contas de resultados de receita aumentam com crédito. As contas patrimoniais do ativo aumentam com débito, as contas do passivo aumentam com crédito. Passivo diminui com débito, ativo diminui com crédito. Isso a gente vai ver com mais detalhes sobre débito e crédito na prática. É meio confuso, mas a gente vai ver na prática aí na próxima aula. Eu montei uma planilha que nós vamos montar aqui, vamos fazer, que eu coloquei alguns fatos contábeis que nós vamos realizar aqui, que é um exemplo de uma contabilidade, desde a abertura do capital social, compras de equipamentos de computadores, móveis de escritório, vendas e compras de material de escritório. São 5 operações bem simples, mas eu vou mostrar para vocês aí operações de débito e crédito, onde vamos conseguir resumir o porquê o débito aumenta, o ativo aumenta com débito, as despesas aumentam com débito, e os passivos aumentam com crédito, e as receitas diminuem com crédito. E o ativo reduz com crédito, as despesas reduzem com crédito, e o passivo diminui com débito, e as receitas diminuem com débito. Bom, pessoal, termina essa análise aqui. Eu vou deixar para download aqui essa apresentação. A quem quiser ir com mais detalhes, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o download aí da apresentação. E não se esqueça aí que tem a segunda parte, que a gente vai entrar na parte prática, que nós vamos fazer aqui os lançamentos contábeis, o balanço patrimonial e o DRE. Um grande abraço, sucesso a todos, até a segunda parte.